Você já teve a sensação de que não pertence completamente a este mundo? Que por mais que tente se encaixar nas expectativas dos outros, há algo dentro de você que te empurra para outra direção? Se sim, talvez seja porque você é um dos escolhidos. E ser escolhido não é sobre superioridade, é sobre sensibilidade espiritual, missão sagrada e conexão profunda com algo maior. Neste vídeo, vamos mergulhar nos sinais espirituais que marcam a vida dos escolhidos. Sinais que nem sempre são compreendidos pelos outros, e às vezes, nem por nós mesmos, mas que estão ali, aparecendo repetidamente, como lembretes do céu de que há algo divino esperando por ser cumprido em sua vida. O primeiro sinal que muitos escolhidos carregam é o sentimento de deslocamento desde cedo. Quando você olha ao redor e sente que não pensa como os outros, que suas emoções são mais profundas, que o mundo parece superficial demais para o que sua alma carrega. Isso não é fraqueza. É o seu espírito recusando-se a adaptar a uma realidade que não reflete sua essência. Desde criança, os escolhidos costumam ser mais introspectivos, mais questionadores. Não aceitam respostas prontas, sentem uma urgência inexplicável por algo maior. Talvez você nunca tenha conseguido se conformar com o que a sociedade impõe. Talvez você se sinta diferente em ambientes comuns. E a verdade é, você é diferente. Outro sinal poderoso é a sensação constante de estar sendo guiado. Coincidências que parecem sincronias, frases que surgem na hora certa. Pessoas que entram na sua vida com mensagens precisas, números repetidos, sons, intuições. Tudo isso são formas de comunicação espiritual, não são coincidências, são conexões divinas. Você já sentiu que algo invisível te protege? Já soube o que fazer mesmo sem entender por quê? Já mudou de caminho de repente e depois descobriu que evitou algo ruim? Isso é discernimento espiritual. Um dom comum entre os escolhidos. É como se o céu colocasse placas invisíveis no seu caminho, mas só os atentos conseguem ler. Os escolhidos também carregam uma dor específica, a dor de sentir demais, de absorver as emoções alheias, de ser um canal empático e energético tão intenso que às vezes parece que o mundo pesa sobre seus ombros. Já aconteceu de você entrar em um ambiente e sair exausto sem ter feito nada fisicamente? Isso acontece porque sua alma percebe o que os olhos não veem. Ser sensível nesse nível é um dom, mas também é uma carga. E os escolhidos precisam aprender a cuidar da própria energia, porque quanto mais conectados espiritualmente, mais precisam estar protegidos emocionalmente, mas o maior de todos os sinais talvez seja este. Você sente que foi chamado para algo maior, mesmo que ainda não saiba o que é. Mesmo que se sinta perdido agora, a inquietação que te acompanha não é ansiedade, é o grito da sua missão, clamando por ser despertada. Se você já percebeu qualquer um desses sinais na sua vida, permaneça comigo. Nos próximos blocos, vamos revelar os sinais ocultos que marcam o caminho dos escolhidos mais sensíveis e poderosos, e como cada um deles aponta para o propósito que te espera. Talvez você nunca tenha conseguido explicar o porquê, mas desde cedo carrega uma intuição forte, quase sobrenatural. Algo dentro de você sente antes que o mundo mostre. É como se sua alma estivesse em constante conexão com outra dimensão, silenciosa, sagrada, invisível. Isso não é imaginação. É um dos sinais mais claros de que você é um escolhido. Os escolhidos são dotados de uma sensibilidade que vai além do natural. Um exemplo disso são as chamadas sincronicidades espirituais. Não se trata de coincidências comuns. É quando certos números, palavras, símbolos ou eventos aparecem repetidamente e sempre no momento certo. Você já viu números como 1111, 444 ou 777 com frequência inexplicável?
Já ouviu alguém dizer exatamente o que você precisava escutar, sem que você tivesse dito nada? Ou então sonhou com algo que logo depois aconteceu? Essas manifestações não são aleatórias. Elas fazem parte de um sistema de comunicação sutil entre o mundo espiritual e você. Os escolhidos recebem orientações fora da lógica convencional. Muitas dessas mensagens vêm em forma de vozes internas suaves, como se fossem pensamentos que não são seus sonhos vividos e com símbolos poderosos, impressões repentinas de que algo vai acontecer. E acontece sinais visuais como penas, números, insetos ou padrões repetidos na natureza. Esse é um dos dons que mais assustam quem não entende o que está vivendo. Afinal, nem todo mundo está pronto para enxergar o invisível. Mas os escolhidos carregam esse sensor ligado o tempo todo. Outro sinal fortíssimo é a capacidade de absorver o ambiente. Você entra em um lugar e seu corpo reage antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Já sentiu vontade de sair de algum lugar sem entender o porquê? Já conheceu alguém e, no primeiro olhar, soube que havia algo errado ou maravilhoso naquela pessoa? Isso se chama discernimento espiritual, um dom raro, mas fundamental para quem carrega uma missão especial. Pessoas assim geralmente têm uma empatia profunda por tudo o que vive. Sentem dor diante da crueldade. Sofrem pelo sofrimento dos outros. Não suportam a injustiça. E, muitas vezes, se sentem mal em ambientes muito carregados ou com pessoas negativas. Essa sensibilidade não é fraqueza, é ferramenta. Serve para te alertar, para te proteger e também para te guiar até os que precisam da sua luz. Muitos escolhidos, sem saber, são curadores espirituais, intercessores em silêncio, canais de cura e reconexão para os que estão ao redor. A energia deles transforma o ambiente, mesmo que ninguém perceba conscientemente. E tem mais. Se você é alguém que sente uma conexão profunda com a natureza, saiba que isso também é um sinal. Os escolhidos costumam se sentir mais vivos quando estão em meio à criação divina. O som da água, o toque do vento, a força das árvores, tudo parece conversar com você. Não é ilusão. É a criação reconhecendo o Criador dentro de você. Esse tipo de conexão com o mundo natural revela que sua alma vibra em outra frequência. E essa frequência é a mesma daqueles que foram separados para missões específicas neste mundo. Não importa sua religião, sua formação ou sua história. Se esses sinais estão presentes em sua vida, há um chamado esperando para ser respondido. Mas atenção! Quanto mais intensos esses sinais ficam, mais o universo está te pedindo para agir, para parar de negar, para ouvir de verdade, para aceitar o que você nasceu para fazer. Os escolhidos não foram criados para viver na zona de conforto. Eles nasceram para ser pontes entre o céu e a terra. E quanto mais fogem da missão, mas a vida os pressiona com mensagens cada vez mais claras. No próximo bloco, vamos explorar os sinais noturnos e os sonhos intensos que os escolhidos recebem como mensagens diretas do mundo espiritual. Porque quando o mundo dorme, o céu fala e os escolhidos escutam. Você já acordou com a sensação de que viveu outra realidade durante o sono? Já sonhou com lugares, pessoas ou situações que mais tarde aconteceram exatamente como você viu? Ou teve sonhos que te deixaram com uma sensação tão intensa que carregou aquele sentimento por dias? Se sim, saiba que isso não é aleatório. Para os escolhidos, a noite não é apenas tempo de descanso, é campo de revelação. Deus, o universo, os guias espirituais, seja como você compreende, falam com os escolhidos através dos sonhos. Enquanto o corpo dorme, o espírito desperta. E nesse estado, sem distrações, a alma se conecta com mensagens que a mente desperta muitas vezes não compreende. Esses sonhos
não são comuns. Eles são vivos e detalhados, repetitivos, como se insistissem em algo que você precisa entender. Cheios de símbolos, tempestades, voos, quedas, água, fogo, portas, proféticos, revelam algo que ainda vai acontecer. Emocionalmente carregados. Você acorda com medo, alegria, tristeza ou paz profunda. Um escolhido que tem esse tipo de sonho, muitas vezes, acorda com a sensação de que foi visitado por algo sagrado. E pode ter sido. A Bíblia está repleta de exemplos assim. José do Egito interpretava sonhos e foi guiado por eles. Daniel decifrou os enigmas do rei Nabucodonosor porque recebia revelações noturnas. O próprio José, pai de Jesus, foi alertado em sonhos sobre o perigo que viria. Esses sinais espirituais noturnos são como portais de comunicação entre dimensões. E os escolhidos têm facilidade de acessar essas mensagens, mesmo que não compreendam de imediato. Você pode sonhar com pessoas que já morreram, trazendo mensagens ou consolo. Situações metafóricas que refletem conflitos internos. Presenças luminosas que te confortam, ensinam ou apenas observam. Símbolos fortes como chaves, luzes, caminhos, escadas, portas ou números. Cada sonho carrega um código. E se você sente que eles se tornaram mais intensos, saiba, algo está sendo ativado dentro de você. O céu está te preparando. E esses sonhos são treinamentos espirituais, alertas ou direções. Mas por que nem todos sonham assim? Porque os escolhidos têm a alma mais aberta para o invisível. Eles sentem com mais profundidade, percebem o que está além da lógica. E o céu aproveita essa sensibilidade para falar com eles enquanto o mundo dorme. Se você reconhece esse sinal em sua vida, comece a anotar seus sonhos ao acordar. Preste atenção às emoções que vêm com eles. Observe os padrões e símbolos que se repetem. Ore ou medite, pedindo clareza. Muitos escolhidos ignoram os sonhos porque acham que são bobagens, mas estão desperdiçando um dos meios mais poderosos de comunicação espiritual. E há ainda uma particularidade. Alguns escolhidos experimentam paralisia do sono, projeções astrais espontâneas ou sonhos lúcidos com frequência. Tudo isso são manifestações do mesmo fenômeno. Sua alma está em sintonia com dimensões que a maioria das pessoas não acessa. Isso não é para te assustar, é para te despertar. Seus sonhos estão dizendo, você está pronto, preste atenção. E é agora que vem a parte mais bonita. Os escolhidos que começam a compreender esses sinais noturnos passam a viver com mais direção, mais intuição, mais conexão. Eles não caminham mais no escuro, porque o céu acende lâmpadas em sua mente durante a noite. No próximo bloco, vamos explorar o que acontece quando a energia espiritual dos escolhidos é tão forte que afeta o corpo físico. Arrepios, formigamentos, calor espiritual e outros fenômenos sensíveis. Para muitos escolhidos, os sinais espirituais não ficam apenas no mundo das emoções ou sonhos. Eles se manifestam de maneira muito mais direta no corpo físico. É como se a alma estivesse tão conectada ao espiritual que o corpo começasse a responder com sensações inexplicáveis, ativando reações que a ciência muitas vezes não consegue explicar. Talvez você já tenha sentido arrepios em momentos de oração ou intuição, formigamentos nos pés, mãos ou na nuca sem causa médica, pressão na testa ou na região do terceiro olho, calor nas palmas das mãos, mesmo em ambientes frios, uma vibração leve no peito quando está em um lugar, com forte energia espiritual. Essas manifestações são comuns entre os escolhidos e muito mais frequentes do que você imagina. São como sinais de que o espírito está em pleno funcionamento e o corpo está alinhado com o invisível. Algumas culturas chamam isso de ativação energética.
outras de sensibilidade espiritual aguda. A Bíblia, por sua vez, fala de unção, que desce e envolve o corpo. Em qualquer linguagem, o que está acontecendo é claro. Você está se conectando com algo maior. E seu corpo reage. Vamos entender algumas dessas reações. 1. Arrepios sem causa aparente. Muitas pessoas relatam arrepios em momentos de oração profunda, louvor, ou até quando escutam alguém falar com verdade. Esses arrepios não são do frio, são a resposta do corpo à presença do Espírito. É como se algo invisível tocasse sua pele, despertando cada célula. Isso acontece principalmente em locais sagrados, ou quando você está diante de uma verdade espiritual profunda. 2. Formigamento nos membros. Outro sinal claro de ativação espiritual é o formigamento nas mãos, braços, pernas ou pés. Em muitos casos, esse é o início do desenvolvimento de dons, como a cura espiritual. O calor nas mãos, por exemplo, é típico de pessoas com potencial para canalizar energia de cura. Já o formigamento nos pés pode indicar movimento espiritual, sua alma sendo chamada para andar em uma nova direção. 3. Pressão na testa essa. Sensação ocorre na área entre as sobrancelhas, onde muitas tradições espirituais situam o chamado terceiro olho. É sinal de intuição se abrindo, de visão espiritual sendo ativada. A pressão ou leve dor nessa área pode indicar que você está percebendo dimensões espirituais que antes estavam adormecidas. 4. Sensações de calor no corpo. Alguns escolhidos relatam ondas de calor súbitas, especialmente durante momentos de oração ou conexão espiritual. Isso é interpretado por muitos como a energia divina fluindo intensamente. Em muitas curas relatadas na Bíblia, a presença do Espírito Santo era acompanhada por calor e luz. Hoje, os escolhidos ainda carregam essa experiência no corpo, como sinal de ativação espiritual. 5. Sensação de peso ou pressão nos ombros ou na nuca. Isso acontece quando você está em ambientes carregados espiritualmente. Os escolhidos sentem imediatamente quando há desequilíbrio energético ao redor. Essa sensação é uma forma de alerta. Proteja-se. Algo está errado aqui. Mas atenção, essas manifestações não significam que você está doente ou louco. Elas são respostas naturais de um corpo que está conectado com o espiritual. O segredo é aprender a escutar o que essas reações estão tentando dizer. Dica prática para os escolhidos. Sempre que sentir essas sensações, pare, respire, ore, medite. Pergunte ao Espírito: o que queres me mostrar com isso? E confie na resposta que vier. O corpo é o templo do Espírito, e quando os dois estão em sintonia, a comunicação se intensifica. Você não precisa de provas externas. Sua própria biologia te confirma que você é espiritualmente desperto. No próximo bloco, vamos encerrar essa jornada revelando o sinal mais poderoso e transformador que um escolhido pode carregar. Aquele que muda o destino de quem o carrega e acende o propósito eterno dentro da alma. Depois de tudo o que vimos até aqui, os sinais sutis, os sonhos espirituais, as sensações físicas, a sensibilidade emocional e as sincronicidades divinas, fica uma pergunta no ar. E agora? O que fazer com tudo isso? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Aceite. Aceitar que você é um escolhido não é sobre se sentir melhor do que ninguém. É sobre reconhecer que você tem uma responsabilidade espiritual. Uma missão que só você pode cumprir. Um chamado que, mesmo que tente fugir, vai continuar ecoando dentro da sua alma. A grande verdade é que os escolhidos não conseguem ignorar o chamado por muito tempo. Eles até tentam seguir a vida normalmente, trabalhar, estudar, seguir as regras da sociedade, mas sempre há um ponto de ruptura. Um momento em que algo dentro grita: essa vida não é tudo, eu nasci para algo mais.
Esse grito não é frustração, é revelação, é a consciência despertando, é o Espírito dizendo, você está pronto. E quando esse momento chega, o universo conspira para te alinhar com o seu verdadeiro caminho. As portas erradas se fecham, os relacionamentos se desfazem. O que era confortável começa a incomodar. As distrações perdem o brilho. E o que sobra é a verdade do seu propósito te chamando para a ação. Os escolhidos mais poderosos não são os que têm mais dons ou mais visões. São os que aceitam o chamado e agem, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas, mesmo quando ninguém entende, porque eles sabem que algo dentro deles é maior do que qualquer julgamento externo. E aqui está o segredo mais importante de todos. Todo escolhido carrega uma dor antes de carregar um destino. A dor da rejeição, da solidão, da dúvida, do vazio. Mas essa dor não é o fim, ela é o início do despertar. É o fogo que forja, é o processo que prepara. Você foi escolhido não para se esconder, mas para ser luz no meio da escuridão. Para guiar, para curar, para alertar, para servir. E talvez esse vídeo não tenha sido apenas um conteúdo, talvez tenha sido uma confirmação do céu, um lembrete divino de que você já está no caminho, mesmo que ainda não veja tudo com clareza. A moral desta mensagem? Os sinais estão por toda parte, mas só os escolhidos os reconhecem. A lição espiritual que deve ficar no seu coração. Você não está perdido, você está despertando. E a chave para tudo isso? Pare de negar. Comece a agir. Deixe que o seu espírito te guie. Se você carrega esses sinais, não ignore. Eles são o mapa do céu para a sua alma. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Pedimos que se inscreva em nosso canal Mistérios Divinos e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre as próximas postagens. Você é um escolhido e o seu despertar começa agora. Até o próximo vídeo.